Com quantos anos você descobriu que o tráfico árabe muçulmano na África durou mais tempo do que o tráfico europeu na África? Pois é, bora entender? Eu não sei porque quando a gente fala sobre escravidão, essa escravidão que ocorreu na África muito antes dos europeus chegarem lá, é constantemente negligenciada, ou então quando é falada de forma rasa. Mas eu resolvi vir aqui fazer um vídeo para tentar explicar de forma breve para vocês. Portanto, quando os europeus chegaram dentro da África lá no século XV, já havia várias rotas comerciais de escravos muito bem consolidadas pelos árabes. E vejam só, muitos reinos africanos já estavam mais do que acostumados ao tráfico de escravos. O tráfico árabe-muçulmano durou 13 anos, ele começou no século VII, a partir da expansão islâmica no norte da África, que conforme avançava ia transformando os habitantes desses reinos africanos em pessoas escravizadas. Muitos povos africanos foram incorporados ao sistema de comércio islâmico como mercadorias humanas. Eles eram vendidos em mercados que se estendiam de Timbuktu a Zanzibar e do Cairo a Mascates. Esses escravizados eram destinados a diferentes funções para trabalhos agrícolas em plantações de cana e tâmaras, mineração, serviço militar e principalmente para o trabalho doméstico. As mulheres africanas eram constantemente destinadas à servidão doméstica ou então eram destinados à escravidão sexual nos haréns, enquanto muitos homens eram castrados para servirem de eunucos nos palácios ou então nos exércitos no Oriente Médio. A escravidão árabe muçulmana na África foi bastante violenta, tão violenta quanto a escravidão europeia na África. É por isso que ela não pode ser negligenciada. Estima-se que algo em torno de 10 a 18 milhões de africanos tenham sido vítimas desse tráfico que, vejam só, foi fomentado por chefes locais e elites locais africanas muçulmanas. O avanço islâmico na África transformou vários reinos africanos em reinos muçulmanos, e aí esses reinos muçulmanos forneciam cativos em troca de armas, produtos, cavalos e por aí vai. Havia uma complexa rede de interesses políticos e econômicos em volta desse tráfico. Era a mesma coisa com os europeus. Os reinos africanos que participaram do tráfico de escravos com os europeus viram isso como uma oportunidade de quê? De consolidarem sua autoridade em uma região, de se sobrepor em cima de um inimigo, de ficarem mais fortes, por aí vai também. E a entrada do elemento europeu a partir do século XV não fez com que esse tráfico árabe-muçulmano acabasse, muito pelo contrário. Os dois se uniram, olha que beleza. Mas é claro, e isso precisa ser falado porque tem um monte de maluco aí na internet, os europeus transformaram o tráfico que já ocorria dentro da África. Eles transformaram isso em algo transatlântico. Vocês têm noção do que é isso? Eles deram uma outra roupagem e mais, eles justificaram o tráfico de escravos com base em teorias racistas, com base em teorias raciais de superioridade branca, falando que os brancos, os europeus, estavam destinados a dominar e os africanos estavam destinados à servidão, entendem? O tráfico árabe-muçulmano terminou no século XIX, mas a escravidão árabe-muçulmana só foi terminar no século XX. É bem recente. Sabiam disso? Conta aqui pra mim nos comentários, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.